Muito boa tarde a todos. O nosso programa Exalem o Perfume de Cristo por aí, hoje de modo muito especial, neste domingo de Ramos, em que cada um de nós iremos celebrar juntos, porém, cada um nas suas casas, vivendo esse momento difícil. Portanto, hoje vamos fazer uma pequena e breve reflexão sobre essa liturgia de hoje, sobretudo o Evangelho de Mateus, da narrativa da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, daqui a pouco a gente volta já para fazer a nossa reflexão desta tarde de domingo, domingo de Ramos, e aí vamos fazer uma breve homilia e também fazermos um momento de união para podermos orar, rezar por toda a humanidade e também pela situação que estamos vivendo nesses tempos de hoje. A gente volta daqui a pouco para fazer a nossa reflexão de hoje. Muito bem, eu sou o diácono Ricardo Luz, aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte. Estamos então neste canal Exalem o Perfume de Cristo por aí, que hoje estaremos fazendo a reflexão, uma breve homilia desta liturgia deste domingo de Ramos, em que cada um estará celebrando em casa, as redes sociais. Portanto, hoje vamos juntos fazer esta reflexão do Evangelho, que não teremos procissões, né? Hoje teremos celebração atípica, mas na alegria dessa semana maior, iniciando hoje, possamos celebrar juntos, né, nessa perspectiva da comunhão dessa igreja que reza nesse momento difícil. Porém, não devemos deixar de celebrar esta semana maior, sobretudo o Tríduo Pascal. Não vamos fazer a leitura do Evangelho, pois é muito longa, mas a gente vai falar alguns trechos aqui do Evangelho, sobretudo a narrativa de Mateus, para que possamos nos situar e assim também vivermos concretamente esse momento que nós estamos passando à luz da palavra divina, à luz da palavra de Deus, porém nesses tempos difíceis. Então, a narrativa do Evangelho de Mateus traz justamente esse chamado de Jesus a fazer naquele momento, convidando os seus para fazer a ceia pascal. E ali Jesus reúne os seus 12 discípulos e ali celebra a ceia. E esta ceia significa a nova e eterna aliança, porque Jesus, genuinamente judeu, ele celebrou a Páscoa judaica. Porém, ali ele dá uma demonstração bonita de que aquele momento crucial em que ele estava vivendo ali, um momento de perseguição e também a sua derradeira entrega, a entrega de amor a toda a humanidade. Humanidade essa, povo esse daquele tempo que, ao mesmo tempo que recebe Jesus, né, como rei, entrando em Jerusalém de modo triunfante, montado num vinho, porém, depois esse povo se mostra de fato quem eles eram. Então, Jesus ali, ele celebra com os seus discípulos e após essa celebração, ele faz uma longa, inclusive, reflexão de tudo que ele iria passar. Também ele vai alertar os seus, né, que ele seria entregue nas mãos dos malfeitores. E ali Jesus, depois de ele falar de tudo isso, ele vai falar justamente de alguém que o traíra. Eles que estavam bem próximos de Jesus, obviamente o abandona. Jesus fica só. Porém, quando Jesus vai até o Getsemane, lá no Monte das Oliveiras, ele começa a viver aquele momento de pavor, lá naquela agonia, no Monte das Oliveiras, Jesus abandonado até pelos seus discípulos, que pede aos seus discípulos para orarem com ele. Que é interessante, foram 3 as vezes que Jesus foi até os seus discípulos, eles estavam dormindo. Jesus, que vai um pouquinho mais à frente em orar, está em sintonia com o Pai, de modo que aquele momento Jesus sofria amargamente porque ele era humano. E esta humanidade de Jesus fez com que ele estivesse
tanto medo, tanto pavor, que naquele momento ele suou sangue. E ele vai justamente pedir ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E Jesus se volta novamente ali aos seus discípulos. Junto com os seus discípulos, eles encontravam novamente dormindo. Jesus, um pouco mais à frente, ele vai orar ao Pai novamente e percebe o quanto ele estava sozinho. E nesta solidão de Jesus, ele pede ao Pai, roga ao Pai, e naquele momento ele encontra forças para a sua caminhada, porque chegava a hora de ser entregue. E um dos seus o entregou, Judas Iscariotes. Jesus, ele vai até as autoridades religiosas e políticas daquele seu tempo, e ali acontece todo o itinerário que Jesus faz até ao Calvário. E esse itinerário, por amor, Jesus ele é humilhado, Jesus ele é totalmente desfigurado por aquelas pessoas que escutavam, como ele mesmo disse no Evangelho, que ele estava sempre pregando no templo, fazendo toda a sua missão acontecer, anunciando a boa nova do reino, e ele, ao ser questionado se ele era o Messias, se ele era justamente aquele que veio para dar à humanidade a salvação e a esperança sobretudo, Jesus que se entrega totalmente para que essa humanidade pudesse absorver, perceber que ele foi enviado do Pai. Foi ele, Jesus, que veio dar a essa humanidade a paz, veio dar a essa humanidade a restauração. E aí, na incompreensão daqueles que deveriam ter percebido nele o Messias, o Salvador, muito ao contrário, eles levam Jesus às últimas consequências, até a morte e morte de cruz. Jesus totalmente desfigurado, como já diziam os profetas, aquele que já não tinha características mais humanas. Jesus veio para nos conceder a graça da restauração e nos devolver a nossa dignidade humana perdida pelo pecado original. Portanto, Jesus, ao se entregar até as últimas consequências, ele se deu inteiro e se humilhou por causa de cada um de nós. Talvez esse momento quaresmal que passamos, talvez esse momento foi um momento de profunda reflexão da nossa vida. Como que nós estamos vivendo? Como que nós estamos abrindo o coração para uma vida nova? Esse convite que Deus nos fez para fazermos esse caminho de vida nova, na conversão. Como que cada um de nós possamos contribuir para que haja mais paz, para que haja mais reconciliação, para que haja mais amor e perdão. O ápice do amor de Deus foi a morte e morte de cruz por cada um de nós. Ele nos ensinou a fazermos aquilo que deve ser feito a partir das orientações dadas por Ele. E esta atitude de Jesus, a atitude amorosa dele, ele deu o exemplo concretamente, não só com palavras, mas com ações. Ações que humanizaram aquelas pessoas, ações que a sua humanidade é um modelo para cada um de nós. O Deus que se fez homem, ele dá a essa humanidade perfeição daquilo que foi no momento da obra da criação, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E Jesus ali no madeiro, e as pessoas que ali conduziram Jesus, humilhando Jesus, fazendo chacotas com Jesus, como se no momento que eles estavam despindo Jesus, eles colocaram ali em Jesus um manto, colocaram uma coroa de espinhos nele, e ali zombaram de Jesus, a ponto de ajoelhar de mentira, diante dele, fazendo chacotas, fazendo com que Jesus pudesse ser mais humilhado ainda. Será que hoje não fazem isso também com Jesus? Será que Jesus hoje também não está sofrendo?
sendo humilhado, sendo ridicularizado por tantas pessoas, a história não muda. O ser humano vai repetindo seus erros ao longo da história e a gente vai percebendo nitidamente que não há tanta diferença assim das pessoas que fizeram Jesus aquilo que fizeram e hoje. As pessoas que ficam zombando dele, sendo humilhado, levando cusparadas. E aí é um momento importantíssimo para que nós, nesta celebração bonita que nós estamos vivendo, ainda que nessa realidade que nos encontramos de dificuldades, mas a necessidade de vivermos a conversão. Voltarmos para Deus. Talvez esse momento que a humanidade enfrenta é um alerta para cada um de nós, para a gente acordar, não fazer como aqueles discípulos que quando Jesus pediu para que ele pudesse estar com ele, eles estavam dormindo. E Jesus vai alertá-los: olha, por que vocês não têm a coragem de orar pelo menos um pouco comigo? Porque a carne é fraca. Então, é necessário que nós tenhamos a coragem de fazer esse caminho. É necessário que a humanidade perceba que Deus está próximo, cada vez mais próximo. E que essa experiência desta celebração que estamos vivendo hoje, nesta semana maior, que a gente tome a consciência, cada um aí, nessa casa aqui, do coração também, não na casa física, onde nós nos encontramos confinados, e nem sempre a gente obedece bem a esse confinamento, e aí a gente percebe um monte de situações de irresponsabilidade, a irresponsabilidade que paira sobre muitos e muitas que não conseguem compreender a seriedade do que nós estamos passando. É óbvio que não devemos exagerar, achar que isso é o fim, mas nós precisamos ter a cabeça no lugar e o discernimento. Precisamos ter a sabedoria para percebermos o quanto somos frágeis. Mas com Jesus podemos muito. E com Jesus somos fortes. E sobretudo nesta comunhão que estamos vivendo agora, nesse dia de hoje, em que cada um na sua casa, celebrando esse domingo de Ramos. Tanto agora, encerrando já nesse momento, não vamos alongar muito, mas para que a gente possa perceber que no momento em que Jesus se entregou, havia aquelas realidades, dos ladrões que estavam ali, um do lado do outro. Um pôde compreender a real situação daquele homem que estava sendo condenado injustamente. O outro zombava dele, bem como também aquelas pessoas que ali estavam zombando de Jesus, pedindo para que ele pudesse descer da cruz. Vamos juntos, na fé, nos apoiando nas virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e vivendo a compaixão, como a campanha da fraternidade nos mostra que devemos ver, sentir compaixão e cuidar. Vamos cuidar uns dos outros. Infelizmente, muitos, na sua individualidade, não respeitam o coletivo. A realidade não é boa, porque o ser humano não aprendeu ainda a ser de fato humano. Que nós possamos aprender, a duras penas, a sermos mais humanos e fraternos. Então, nesse momento, vamos orar e pedir a Deus misericórdia. E pedir a Deus para que derrame sobre toda a humanidade a sua misericórdia. Pedir a Jesus que esse lado rasgado de Jesus, onde correu sangue e água, possa ser esse raio de misericórdia a toda a humanidade. Mas que essa humanidade entenda e acolha essa misericórdia que o Senhor tem derramado. Porém, muitos não conseguem enxergar e nem perceber essa misericórdia. Por isso Jesus, ele está o tempo todo nos convocando a ouvi-lo. Por isso nós te pedimos, ó Pai, amado e bendito, tende misericórdia de cada um e de cada uma nesse momento, que tem vivido aí, talvez surtando, e realmente vivendo esse momento terrível emocionalmente,
porque não estamos acostumados a viver dessa forma. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, para que console muitos corações, dê esperanças àqueles que estão sem esperança, as pessoas que estão vivendo dificuldades inúmeras, com a falta das coisas que começam já a acontecer, com a desesperança, com o desespero, Jesus. Conceda a cada ser humano a força necessária para enfrentarmos juntos esta pandemia. Iluminai cada ser humano neste planeta, Senhor, para que eles possam compreender, nós possamos compreender que sem a sua força não conseguiríamos superar essas dificuldades. Por isso, eu vos peço a cada uma dessas pessoas que sofrem nesse momento, a cada uma das pessoas que têm derramado lágrimas, com depressões, pessoas que têm sofrido com pânico, pessoas que estão desesperadas. Ó Pai bendito, eu vos peço, em nome de Jesus, dai a essas pessoas um alento, um conforto, um consolo. Nós te pedimos, de todo o coração, Senhor, iluminai, para que possamos passar por essas provas. Assim como o seu Filho Jesus, que passou por aquele momento derradeiro da sua paixão, morte e ressurreição, que também cada um de nós possamos, a exemplo de Jesus, a fazermos a nossa parte, porque Jesus nos concedeu a graça da salvação. Mas cabe a cada um de nós dar essa resposta. Dai a cada um de nós a força necessária para darmos esta resposta positiva e, sobretudo, uma resposta verdadeira ao seu chamado, Senhor. Por isso eu vos peço, em nome de Jesus, queremos já agradecer ao bom Deus por essa oportunidade de estarmos aqui fazendo um programa diferente, programa onde a gente, com tão pouco tempo, mas que a gente possa contribuir para que as pessoas tenham um pouco mais de esperança. E vivendo esse domingo de Ramos, possamos buscar em Deus essa esperança que às vezes nos falta. Então, já terminando, queremos convidá-lo a participar desta família, nos ajudando a evangelizar, a exalar esse perfume de Cristo por aí, nesse programa, nesse canal. Por isso queremos agradecer e não se esqueça, fazer parte dessa família, se inscrevendo aí no canal, dando o seu like aí e, sobretudo, nos ajudar a compartilhar esse vídeo e também os outros vídeos também. E peçamos a esse Deus para que nos ilumine, para que cada vez mais possamos produzir conteúdos relevantes à nossa vida. Peçamos a Deus que venha nos abençoar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém e amém. E não se esqueçam, exalem o perfume de Cristo por aí. Até o próximo programa, se Deus quiser.